Muito bem, estamos recebendo o deputado Márcio Pacheco, deputado que tem muitos trabalhos bons aqui para o nosso estado, e teve alguns que me chamou a atenção, porque eu conheço bem a questão das APAES da nossa região, e o deputado, ele comemora, né? Porque o governo destinou quase R$500 mil para a educação especial, que o senhor faz aí um trabalho voltado para as instituições aí com esse investimento. Como que o senhor avalia essa liberação desse recurso, deputado? Bom dia. Todos que acompanham, né? O Café com Bala. Então, Pedro, prazer para mim, uma alegria receber esse convite para participar do teu programa, da grande audiência em toda a região metropolitana. Uma alegria poder falar com vocês aqui no jornal O Repórter. Pedro, assim, na verdade, só esse investimento, milhões de reais, foram anunciados aí pelo governador Ratinho Júnior nessa renovação, né, nessa continuidade dessa parceria com as APAES e entidades co-irmãs. A gente tem uma atuação muito forte com o terceiro setor, a gente sabe da importância das entidades, o amor com que essas pessoas, muitas delas voluntárias, fazem para atender, especialmente as pessoas com deficiência. Então, a gente vê o governador com essa vontade, aumentando, né, esse repasse, que antes era de 370 para agora mais aí de 400 milhões, 432 milhões para ser mais exato, a partir do segundo semestre agora de 2021, até o início de 2023, é um gesto muito claro de respeito, de sensibilidade, de empatia, né, com essas entidades que buscam nada mais, nada menos do que serem, né, terem as pessoas com deficiência sendo tratadas com os mesmos direitos que recebem os alunos aí do ensino convencional. Então, estou muito feliz com essa ação que nós também ajudamos a construir com as nossas ações aqui na Assembleia Legislativa, Pedro. Aproveitar a participação do senhor hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. O senhor, como relator, se posicionou aí a favor do projeto de lei do deputado Homero Marques contra o uso da linguagem neutra e a favor da língua portuguesa. Com a sua formação aí na língua portuguesa, como o senhor vê isso, deputado? Olha, Pedro, na verdade, eu brinquei com o deputado Homero Marques, que é um dos autores do projeto, também juntamente com o deputado Alexandre Amaro, que apresentaram esse projeto. Parece que está chegando o tempo, Pedro, em que a gente vai precisar, em algum momento, fazer um projeto para provar que a grama é verde, sabe? Porque é cada coisa que a gente tem visto nesse nosso mundo, né? Quem imaginou que algum dia alguém pudesse ter, assim, iniciativa de querer mudar a língua do nosso país, né? Querer alterar, às vezes, um pequeno grupo de pessoas, querer fazer com que toda a nação brasileira pense e fale como essas pessoas querem que a gente pense. Você veja, a ideia que está em torno dessa linguagem neutra, né, para não se expor o sexo masculino ou feminino, seria, por exemplo, então, estou falando aqui com todos, né, os milhares de ouvintes do teu programa, Pedro, eu tenho que falar, não poder falar todos, eu teria que falar todes, né, porque daí não seria masculino, para incluir também as mulheres, né? Você veja que, gente, todo mundo sempre aprendeu que todos é todos, né? Que amigos, os meus amigos são todos os meus amigos, né? E aí eu teria que falar, então, amigas, né? Todos os meus amigos, sei lá, nem sei como é que seria isso. E o deputado Homero Marques, atento, diligente que apresenta um projeto, você veja, para proibir, Pedro, que esse tipo de comportamento de linguagem comece aí a ser apresentado dentro das instituições públicas, né? A Constituição Federal, no seu artigo 13, deixa muito claro que nós temos a nossa nação, ela contempla e é envolvida pela língua portuguesa, que tem toda a norma padronizada no nosso país, né? Então, é uma tentativa de deturpação da nossa língua absurda. O parecer fui eu que exarei, o parecer favorável ao projeto do deputado Homero Marques com o deputado Amaro, e nós esperamos ver esse projeto aprovado para proibir aquilo que é óbvio, né? Para proibir aquilo que nem deveria existir. Nós questionarmos a nossa língua tão bonita que é a nossa língua portuguesa, tão rica e que nos dá tanta identidade, tanta riqueza de cultura, tanta riqueza cultural, Pedro. Essa é a ideia do projeto. Aproveitando ainda a participação do senhor aqui, o senhor é policial federal.
está de licença, né, para cumprir o mandato de deputado. Eu, como repórter, eu já fiz algumas situações nos cartórios eleitorais, nas zonas eleitorais, para verificar a questão das urnas eletrônicas. Foi me falado que é mais ou menos igual uma calculadora, que não tem como burlar. Como que o senhor vê essa questão do voto auditável nas eleições? O senhor é a favor do voto impresso? Qual que é o pensamento do senhor, principalmente como deputado federal? Eu sou como policial federal. Eu sou repórter, mas o senhor tem mais experiência que eu. O que o senhor poderia falar sobre isso, deputado? Bala, na verdade, as minhas posições são sempre muito, né? Eu publiquei ontem, antes de ontem, na minha rede social, a gente percebe que há uma confusão que foi gerada, talvez propositalmente, na cabeça da população, que entende que, quando em defender o voto impresso, o voto auditável, que você teria um retrocesso no sentido de voltar ao sistema de votação de antes. E não é nada disso. A votação com o voto impresso e com o voto auditável significa que as urnas eletrônicas elas continuarão existindo. Mas simplesmente, tal como uma maquininha de cartão, quando você vota, você vai ter a oportunidade de ver o teu voto impresso. Eu votei no Pedro Bala, então eu vou ter lá, saindo lá o votinho, como sai no cartão de crédito, numa maquininha de cartão de crédito. O voto foi para o Pedro Bala. Você vai pegar, conferir o teu voto, você vai depositar o teu voto numa urna lacrada da Justiça Federal, para que depois, por amostragem, ver aqui em Curitiba, algumas para ver se o que a urna eletrônica, o resultado eletrônica está apresentando, se está batendo realmente positivo na urna física, naquela urna lacrada. Então, daí se faz uma conferência, não havendo nenhuma divergência em nenhuma das urnas escolhidas por amostragem, se dá credibilidade para a votação, para a eleição. Isso tanto no âmbito municipal quanto no âmbito nacional. Então, eu sou um absoluto defensor do voto impresso, do voto auditável, porque isso com certeza vai trazer mais segurança, mais transparência e mais segurança para a nossa democracia, né? Hoje, há muitas pessoas que questionam como é que nós não temos como fazer, né, uma conferência a não ser aquele resultado que nos é apresentado. Então, isso é uma evolução, é um progresso, é um avanço muito grande na democracia. Nós temos o voto com a rapidez das urnas eletrônicas, mas com a possibilidade de conferir caso o voto seja questionado em algum lugar sobre a credibilidade dos números que são apresentados pelas urnas eletrônicas. Eu sou favorável, evidentemente, ao voto impresso e auditável, Bala. E é duas coisas, né? A primeira, ninguém é contra o fim do voto na urna eletrônica, que eu acho fantástico. O que o senhor defende é que tenha o voto impresso, do mesmo jeito que está, mas que fique ali um comprovante, olha, a pessoa votou, tá certinho aqui, e não algumas coisas aí meio obscuras que acontecem no nosso país, não, deputado? Você já imaginou, Bala, você chegasse para pagar uma conta e o proprietário do mercado falasse assim, olha, é tantos reais, e você ter que pagar sem ver o comprovante do teu pagamento? Quer dizer, é uma coisa parecida, não tem como, você exige o comprovante do teu pagamento para ver se o valor que foi impresso, que foi cobrado, está realmente batendo com o comprovante que tem na maquininha. A meu voto, olha, eu votei, tá, mas eu quero ver se o que a máquina registrou é exatamente o voto que eu digitei. Então, a máquina imprime o teu voto, você verifica, olha, realmente eu votei nesse candidato, aí, ainda dentro da urna, sem ninguém ver. Tem pessoa que fala assim, mas daí todo mundo vai querer comprar o voto para provar depois que votou. Não, ninguém sai com o voto impresso para fora da urna. Só ele mesmo, sozinho, verifica se o voto dele está, deposita na urna lacrada e ali fica para, eventualmente, conferir, caso haja aí um questionamento sobre o resultado da votação que foi apresentado pela urna eletrônica. É exatamente o que você falou. Deputado, eu quero aproveitar ainda a sua experiência como policial e quero saber do sentimento do senhor. Eu vejo uma notícia que eu não sei de quando que é essa notícia, que diz o seguinte, olha, invasão de imóvel, após aí policiais verem manipulação de drogas é ilegal, segundo o STF. Ou seja, a polícia viu os elementos com drogas no apartamento, adentraram o apartamento e hoje eles respondem por isso e o dono da droga está livre de tudo isso aí. Não é aquela questão do
do poste está mijando no cachorro, deputado? É a mais absoluta, completa inversão de valores que nós estamos, lamentavelmente, vendo no nosso país. É o policial sendo processado enquanto o bandido fica solto e rindo da cara do policial. Hoje em dia, tem-se até uma dificuldade de poder, muitas vezes, houve aí uma tentativa de proibir que os policiais pudessem algemar o bandido, pra você ter uma ideia. Você veja a que ponto chegamos, né? Onde se tenta tirar a autoridade do policial. Já se fez tanta coisa, a lei de abuso de autoridade, ela serviu mais para dar direito aos bandidos do que propriamente para proteger os excessos de alguns eventuais profissionais que às vezes pode ser que exageram. Então, quando você generaliza, você acaba dando, né, direito a quem não merece. Você imagine, isso é constitucional, totalmente amparado, quando o policial tem a clarência de estar acontecendo um crime em qualquer ambiente, sempre foi entendido todo o direito para entrar e efetuar a prisão em flagrante de quem quer que seja. Então, não conheço o caso a miúde que você está me narrando, mas deve ter sido esse. Os policiais viram, tinham certeza de que havia droga no apartamento, entraram e efetuaram a prisão em flagrante. Pelo que você está me falando, deve ser uma situação semelhante a essa. E aí haver esse entendimento do Supremo Tribunal Federal é um absurdo sem tamanho, né, querer ainda responsabilizar os policiais, que nada mais fazem do que para proteger a sociedade, que é a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos os fazem. Né? Então, é lamentável a gente ver isso. É a mesma coisa do projeto dele que eu estava falando. Você tem que proibir que se ensine uma língua errada para a nossa nação. Né? Então, ou seja, é um absurdo, mas estamos aqui para defender os interesses da nossa sociedade, defender os interesses das pessoas de bem desse país, desse nosso estado. Não sei se você sabe, Bala, até complementando aqui, tem uma diretoria que eu tenho um grande orgulho, né? Que é uma lei que estabelece que quem deve pagar pela tornozeleira do preso é o próprio, porque ainda hoje mesmo com essa lei do estado do Paraná, quem paga pela tornozeleira de um preso, do preso que lesou uma sociedade, lesou uma família, é o próprio cidadão que foi lesado, que é o dinheiro público. Então, uma lei de minha autoria que obriga nada mais justo de que quem deva pagar do preso seja o próprio preso. Já foi aprovado, já foi regulamentada pelo Estado, estamos aí à mercê da Poder Judiciário e nós vamos avançar para ver essa lei plenamente implementada no Estado do Paraná, quiçá em todo o Brasil. Perfeito. Voltando a falar sobre o seu mandato, é sempre importante, né, o parlamentar, ele poder prestar contas do seu mandato. Recentemente, o senhor teve aí uma grande vitória, na verdade foi na semana passada, conseguiu aprovar e ter apoio dos seus colegas deputados, né, em relação aí à regulamentação do ensino domiciliar aqui no estado do Paraná. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso, deputado? Bom, essa questão do ensiliar é uma pauta nacional, é uma pauta que distância ímpar para as famílias, né, que já trabalham, já executam o ensino domiciliar para os seus filhos, mesmo não havendo uma regulamentação no Brasil. Nós também, o único ente da federação que hoje, em termos de Estado, que está regulamentado é no Distrito Federal, desde dezembro do ano passado, e as famílias do restante do Estado, elas ficam sendo muitas vezes perseguidas por ações do próprio Ministério Público, e como não há legislação específica para dar amparo a essas famílias, o Ministério Público muitas vezes acionando as famílias por abandono, né, do ensino da criança, abandono de incapaz no estudo. Então, e não é isso, as famílias que se dedicam ao ensino domiciliar, elas têm uma dedicação plena, elas querem que seus filhos aprendam tanto quanto a escola ou mais. Um pai vai querer sempre o melhor para o seu filho. Então, esse projeto é um projeto que me dá grande alegria de ter protocolado aqui na Assembleia, de poder contar já nesse momento com outros 36 deputados que já assinam o projeto. O deputado Francisquini exarou um parecer favorável na CCJ, e foi uma grande vitória realmente para o Brasil, porque embora a legislação vá ser aprovada com a graça de Deus para o Estado do Paraná, mas é claro que será uma referência no nosso país. Então, as famílias que são adeptas, que já trabalham, né, com a questão do ensino domiciliar, e todas as pessoas que apoiam estão extremamente felizes. Nós estamos trabalhando, temos ainda que aprovar na Comissão de Educação, na Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, depois aprovar no plenário e depois aguardar com muito desejo a sanção do governador Ratinho Júnior.
mas eu estou muito feliz, o projeto está avançando, e essa aprovação na CCJ, Bala, foi um aprovamento muito importante, e aqui faço um destaque especial à quantidade de mensagens, Bala, que eu tenho recebido dessas famílias, mas também de muitas famílias que são pais e mães de crianças com deficiência, especialmente de crianças com autismo. São famílias que têm clareza que o ambiente escolar não está ajudando os seus filhos. Pelo contrário, está fazendo-os sofrer. E nesse caso, como não há uma legislação que regulamenta o ensino domiciliar, ou seja, que a criança possa estudar em casa com o auxílio dos pais ou de professores contratados pelos pais que quiserem, né? Elas são obrigadas a ir para a escola, que senão os pais são acionados, como eu disse anteriormente. Então, é um direito, Bala, assim como já existem regulamentações, ensino regulamentado em outros, mais de 60 países no mundo já existem, então não é uma coisa que está saindo da nossa cabeça, já existem em muitos países, e é um direito. O pai que deve ter o direito, o pai e a mãe que devem ter o direito de escolher onde querem que seus filhos estudem. Quem quiser que seu filho estude na escola deve ter esse direito de estudar na escola pública. Quem quiser que seus filhos estudem numa escola particular deve ter esse direito de que seu filho estude numa escola particular. E os pais que quiserem que seus filhos estudem em casa, com todo o aparato, com todo o currículo estabelecido pelo Estado e acompanhado pelo Estado por meio de avaliações semestrais, quadrimestrais, anuais, né, para ver se a criança realmente está aprendendo. Esses pais devem ter também esse direito, e nós estamos muito felizes por estar defendendo essa pauta tão importante para a população do Paraná, que é um direito legítimo que os pais têm. Bala. Deputado, o amigo meu do coração aqui, que ele morreu esse ano, o deputado Rubens Recalcati, ele, acho que seu colega também, né, em relação aí às audiências dos pedágios. Este ano, a nossa equipe já foi 2 vezes, uma para Foz do Iguaçu, que nós tínhamos que transmitir um jogo em São Miguel do Iguaçu, onde ficamos lá hospedados em Foz do Iguaçu, e a outra agora em Medianeira. Eu tenho uma alegria de ver que as estradas, elas são conservadas, tem ali a boa sinalização, tudo certinho, mas o pedágio é muito caro. Agora, recentemente, nós chegamos de Mariópolis. Nós somos aqui por Mafra, região de União da Vitória. Tem um lugar ali onde tem umas usinas eólicas, que tem uma estrada ali que não tem como passar. Dá para a gente ter uma nítida comparação, onde que tem pedágio a estrada é melhor e onde que não tem pedágio, infelizmente, fica a desejar. Só que é muito caro, deputado. O senhor trabalha pelas causas sociais, já fez uma lei que isenta aí as pessoas de pagarem pedágios, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, doenças degenerativas, deficiências, né? Aquelas pessoas que estão viajando para consultas médicas, tem uma lei sobre isso, de autoria do senhor. Está apenas esperando o nosso governador, Ratinho Júnior, sancionar. O senhor acredita que o Ratinho vai assinar essa lei, deputado? Bala, na verdade, essa lei, nós temos a alegria de poder informar para a nossa população que essa lei já está em vigor, Bala. Então, assim, já foi, tem aqui a nossa gratidão, o governador Ratinho Júnior, com a sua sensibilidade, com a sua empatia, né? Porque ter empatia é poder se colocar no lugar do outro, Bala, né? Saber se colocar, sentir a dor do outro. E o nosso governador tem demonstrado isso de maneira muito clara, sancionou esse projeto de lei meu que foi aprovado na Assembleia. Hoje é uma lei no estado do Paraná. Então, todas as famílias que estão nos acompanhando agora em toda a região metropolitana de Curitiba, saibam que quando elas precisarem se deslocar, elas se têm um filho com deficiência, né? Autista, síndrome de Down, todas essas questões que você já apontou aí, Bala, elas têm o direito de passar por uma praça de pedágio sem pagar, com a isenção com base nessa lei. Só que daí, Bala, o que faz? Esse deslocamento é para fazer o tratamento, né? Então, a criança, uma pessoa com deficiência, ela precisa se deslocar para outra cidade para fazer um tratamento. Então, a isenção, ela tem essa validade, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. E o que as concessionárias fazem, Bala? Como elas já demonstraram, né, largamente no nosso estado? Um desrespeito, inclusive, às leis, uma falta de sensibilidade com a nossa população. Então, sempre tentam dificultar tudo aquilo que é, inclusive, lei no estado. Então, elas colocam muitos obstáculos para que as famílias possam ter esse direito assegurado. Então, o que nós estamos fazendo aqui em parceria, né, com a nossa querida Andréa Persegona, que é uma jornalista
que trabalha conosco aqui, ela ajudou a elaborar com a nossa assessoria uma cartilha que nós estamos imprimindo nesse momento, inclusive, e vamos encaminhar para todas as entidades, pessoas que possam ter acesso a essa cartilha, para elas entenderem como que funciona em cada praça de pedágio de acordo com a concessionária. Então, por exemplo, a concessionária Eco Cataratas, ela tem algumas exigências. A Ecovia tem outras exigências. Então, as famílias precisam de estar inteiradas da exigência de cada concessionária, e é isso que nós estamos informando para a população, para que eles saibam que existe um direito e que, se elas cumprirem tal como a concessionária exige, elas terão esse direito de passar por essas praças de pedágio para fazer o tratamento dos seus filhos, que é tão caro, tão custoso, e ainda mais esse custo tão alto, como você disse, Paulo. Perfeito. Deputado, foi uma honra conversar com o senhor. Muito obrigado por destinar um pouco do seu tempo para conversar com nós aqui do Jornal Repórter. E estamos no radar aí. Continue dessa forma aí, trabalhando, lutando pelo nosso povo aqui do Paraná, deputado. Muito bom, valeu, eu que agradeço. Foi uma alegria, um prazer imenso falar contigo, falar com toda a tua grande audiência. Nós estamos à inteira disposição. As pessoas que quiserem entrar em contato conosco, com o nosso mandato, para uma sugestão, para apresentar uma ideia, um projeto, podem nos procurar. Nós vamos atender com todo carinho. A minha rede social, por exemplo, é @MárcioPachecoPF, né? Márcio Pacheco PF, no Instagram. Estamos também no Twitter, estamos aí no nosso Facebook, Márcio Pacheco, deputado estadual, fácil de localizar. Enfim, estamos à inteira disposição para ajudar, em tudo que tiver ao nosso alcance, especialmente nessas causas sociais do terceiro setor, né? As nossas lideranças, sejam de entidades, sejam, né, nossa participação dentro da igreja também é muito forte. Então, nós estamos aqui à inteira disposição a todos que precisarem e que estiverem ao nosso alcance. Um forte abraço a você, Bala. Uma abençoada semana de trabalho para todo mundo.